Cidade FM. Manhã Cidade. Entrevista. Olha, gente, recentemente foi registrado em Maragogi um acidente que ocasionou a morte da mãe e do filho numa piscina de hotel. De acordo com o laudo médico, a morte foi causada por choque elétrico. Muitas piscinas hoje têm luzes embutidas, só que é preciso ter cuidado na hora de fazer a instalação para evitar fatalidades como essa. Para falar a respeito desse assunto, nós convidamos o técnico em eletrotécnica, Charles Freitas, que está aqui conosco. E, Charles, obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre segurança e entender por que episódios como esse são possíveis em instalações em piscinas. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, também telespectadores, né? Agradecer o convite de vocês, o convite de Laís. E realmente o que está acontecendo é o seguinte: o pessoal está focando muito a questão do, digamos assim, da beleza, da estrutura, com vários tipos de equipamentos para dar o conforto. Mas, porém, estou esquecendo uma grande, digamos assim, responsabilidade, a questão elétrica, né? Que, para quem não sabe, que muita gente sabe, a água ela é condutora de eletricidade. Então, qualquer problema que houver em relacionado a algum tipo de emenda mal feita, em algum tipo de situações de algum fio descascado e os fios que não são utilizados, ou cabos, né, na realidade, para iluminação e também para colocar dentro da água, acontece essa situação de risco. E eu já vi várias situações que o pessoal não está respeitando a situação de segurança em piscinas, em banheiras, enfim, essa modalidade do pessoal, justamente a diversão, né? E esquece a segurança. Esse aqui é um ponto inicial para a gente, Charles, que é o seguinte: não há proibição a instalação de luzes, por exemplo, em piscinas ou banheiras. Não é proibido, mas tem critérios para isso acontecer. Isso, tem critérios, tem 3 normas que a gente tem que seguir. Primeiro, a NR10, que fala sobre segurança em eletricidade, segurança em instalações civis de eletricidade, a NBR 5410, NBR 10339, salvo engano, que justamente fala a questão do dimensionamento, distância, a questão da voltagem, a questão da corrente, para justamente ter essa segurança. Porque não é só, você tá com eletricidade e está com água. Você sabe que a água ela é condutora da eletricidade, exceção quando ela é pulverizada, destilada e ionizada. E de forma pulverizada ela não é condutora, mas qualquer tipo de água, quanto mais sais ela tiver, ela é condutora. O que acontece? As NBR falam justamente a distância, a potência, para não acontecer esse tipo de acidente. Porque, como as coisas estão feitas muito rápidas, sem um estudo técnico, por isso é importante ter um profissional habilitado nessa área, um eletricista também habilitado, para justamente não acontecer esses acidentes e está acontecendo fatais. A questão da instalação da piscina, e a gente está falando aqui não apenas para quem tem piscina em casa, mas para quem vai se divertir na piscina, na casa de alguém, ou de repente vai para um parque aquático que tem piscina. Então isso aqui vale para todo mundo. Você está numa piscina, de repente a piscina tem vazamento, você consegue ver que a água está escorrendo da piscina, então pode ter uma falha ali na estrutura da piscina, e a luz está embutida ali. Se tem uma rachadura que tem vazamento de água, essa água pode entrar em outros lugares, ou seja, pode estar entrando ali naquele espaço em que a luz foi colocada. Se a água entrou ali, pode gerar um curto-circuito, pode eletrificar a água. Então, um ponto é você observar, por exemplo, se a estrutura da piscina está bem conservada. O importante que você falou, a questão da rachadura no piso, né? Para chegar, a fiação elétrica para chegar ali, ela tem um caminho. Então, se tem uma rachadura no piso, haverá vazamento de água dentro daquela estrutura. O que acontece? Muitas vezes o pessoal tem uma conexão, não tem uma emenda, e essa emenda ela não é isolada perfeitamente. Inclusive, existem fitas apropriadas para isso. São as fitas de alta fusão, que justamente ela evita essa situação para não que molhe e fique energizado aquela área. Não só a água, mas também o piso que esteja molhado. A resistência do corpo humano é uma resistência pequena. Um homem chega a mais ou menos 30 mA e uma mulher 15 mA, 15 a 18. Então a resistência do corpo da mulher é até menor do que o homem. Então um choque elétrico numa mulher, digamos assim,
é mais prejudicial do que o homem. É claro que os dois são, mas a mulher, como tem mais água no corpo, então ela fica mais propícia a ter uma descarga elétrica e ela tem uma consequência maior do que um homem, embora que as duas resistências são coisa mínima. Então, quando você está num local, o seu pé está molhado, você está estando com um local que tem uma fuga de tensão, então o que vai acontecer? O acidente, né? Vai ser a descarga elétrica. Por muitas vezes, ela é evitada por situações de precaução, né? Como eu falei, acabei de falar, as emendas de alta fusão, o pessoal prestar atenção no piso, o pessoal ficar atento em relação, se você está em algum local e de repente dá aquele formiguinho, então está acontecendo alguma coisa. E é importantíssimo também o sistema de aterramento, que justamente tiver algum vazamento de corrente em algum equipamento, como nos motores, porque a bomba ela fica fazendo aquela sucção e isso é em banheiras também, viu? Banheiras, para ver se aquele está com o aterramento ideal para justamente não ter uma fuga de corrente e passar para a água. Aí acontece um acidente. Charles, esse aqui também é um ponto importante, né? Sinais que você pode identificar e precisa imediatamente se afastar desse local. Você falou sobre o formigamento. Isso pode acontecer até do lado de fora. Às vezes a água escorreu ali um pouquinho, você pisou na água e sentiu alguma coisa. Não entra nessa piscina. Isso aí tá eletrificado, né? Tem algum outro sinal de que tem corrente elétrica naquela área de água, não? Tem. Muitas vezes acontece uma situação do disjuntor estar disparando, né? Porque existe duas situações. Existe o DR, que é um dispositivo que qualquer corrente de fuga ele dispara. Porém, esse DR, para ser instalado, tem que ser feito um estudo, tem que ter um aterramento bom, senão ele vai ficar disparando direto e vai dar dor de cabeça a quem instalou. O cara não está acontecendo, está disparando aqui o DR, porque na realidade esse DR ele foi projetado para navios, mas o negócio foi tão bom que foi colocado para áreas molhadas, externas. Isso a norma NBR 5410 fala sobre isso, que os DR tem que ser colocados para tomadas externas ou partes molhadas, como cozinhas, chuveiros, piscinas, enfim. E muitas vezes esse equipamento não é colocado. E muitas vezes o disjuntor, a água pode causar um curto-circuito. Quanto é que custa esse equipamento? Fica em torno de 200, 150 reais, 300, depende da amperagem dele. Ele é mais caro do que um disjuntor convencional de residência. Exato, ele é mais caro por quê? Porque é um dispositivo de segurança mesmo, né? O disjuntor ele funciona mais para curto-circuito, o DR não, para fuga de corrente. Qualquer equipamento que tiver um vazamento de corrente, ele sentiu uma diferença no fase ou no neutro, o pessoal fala positivo ou negativo, então ele dispara. Então aquela pessoa, aquela criança, muitas vezes acontece situações de criança colocar um prego numa tomada, então ele dispara, evita esse acidente e dá mais segurança. Então esse equipamento, ele é obrigatório, certo? Em áreas molhadas. Então a piscina tem que ter, a banheira tem que ter, enfim, tudo que for com água ou tomadas externas tem que ter esse equipamento DR. O que acontece? Sinais, como você falou, Vitor. A questão do disjuntor. O disjuntor está disparando, o cara pensa que está tendo... Não, é porque está tendo muita potência e está disparando. Aí você já coloca um disjuntor maior. Aí nisso, muitas vezes, a fiação ela não suporta. Aí existe a questão de incêndio. Aí existe a questão da fiação pegar fogo. Porque o disjuntor estava trabalhando correto. A pessoa foi colocar um disjuntor com a potência maior. Os cabos não suportavam. Então, pega fogo. Aí o pessoal tem que ficar atento em relação a isso, é chamar um profissional responsável e habilitado na área. E esse ponto aí também é importante, né? Porque as pessoas, quando vêm disparar, pensam isso, que o disjuntor está quebrado, não está conseguindo suportar. Isso. Qual seria o procedimento básico? Assim? O disjuntor disparou. Antes de eu pensar que ele está quebrado, o que eu tenho que investigar antes? Veja só, só um exemplo. Pronto, vamos falar sobre piscina mesmo. De repente você está com o seu equipamento funcionando normal. Passou algum tempo e começou a disparar. Aí a pessoa, eita, o equipamento está velho. Ele não está velho, ele está atuando, está funcionando. Tem que fazer investigação, se foi colocado mais um aparelho, mais um equipamento. Se uma parte está molhada e está entrando em algum local, como uma caixa de distribuição, como a rachadura que você falou, de repente pode ter cortado algum cabo, ferido o fio, né? A gente fala até na gíria do eletricista, mas na realidade ocasionou alguma situação de desgaste do cabeamento, para justamente você investigar se está disparando, está acontecendo alguma coisa. Ou equipamento a mais, ou problema na instalação elétrica, ou no equipamento. Enfim, a gente não pode resolver uma situação sem ter um conhecimento técnico. Por isso tem o quê? Tem os técnicos, tem os engenheiros, tem os eletricistas, os bons eletricistas que têm essa precaução. Porque assim, quando você tira a sua habilitação,
em questão como você tem o CREA ou o CFT, que é o Conselho dos Técnicos, né, que hoje se separou do CREA, então você é responsável por aquela instalação elétrica. Então, a partir do momento que você assina um projeto, dizendo que está tudo ok, então toda a responsabilidade vai para cima de você que assinou o projeto. Então, se aquele profissional deu o projeto, o eletricista não seguiu, então é feito uma TRT, que é um termo de responsável técnica, ou um RT, com a anotação de responsável técnica, o primeiro é dos técnicos, o segundo é dos engenheiros. Então, se o eletricista seguiu o projeto, deu problema na instalação, o responsável é o técnico ou o engenheiro. Mas se ele não seguiu, o responsável é o eletricista. Por isso o pessoal tem que ficar atento na contratação, que muitas vezes o barato sai caro. Nesse caso específico, essa piscina aqui, se tem uma instalação com um projeto técnico de um engenheiro elétrico ou de um técnico, esse técnico vai ter que responder por esse incidente, ou pelo menos explicar qual foi a questão. Ou engenheiro ou técnico. Se tem um projeto elétrico, tem que fazer esse termo de responsabilidade, né? O CREA é o ART e os técnicos é o TRT. Então, se ele fez esse projeto, ele é responsável por esse projeto. Se o eletricista instalou e não seguiu o projeto, então quem ficar responsável vai ser o quê? Vai ser o eletricista. Toda vez que tem algum... Eu estou falando isso com propriedade, porque eu sou técnico em eletrotécnica e também sou conselheiro dos técnicos industriais. E trabalho justamente como na comissão de fiscalização e de ética. O que acontece muitas vezes? O pessoal, muitas vezes, acontece isso em todos os conselhos, digo, do CREA e também dos técnicos. Situações como o cara faz um projeto, nem lá vai. Que eu também já fui inspetor. Só assina o projeto. Só assina. A gente fala que é o projeto Raio Laser. Que o pessoal assina o projeto, não acompanha a obra. O cara que está executando, muitas vezes, nem é um eletricista, é um pedreiro, respeitando todas as profissões, mas cada cara tem que fazer a sua qualificação. E muitas vezes o pedreiro ele não tem essa qualificação técnica de ler uma leitura do projeto. Então, ele vai instalar, vai colocar, muitas vezes, a instalação... Vai fazer empiricamente, né? Olha ali, vai Exato. fazer o que ele Quando acontece entendeu. um acidente, como aconteceu agora, então o que é que vai acontecer? A polícia vai chamar o proprietário, ou dono da casa, da residência, vai perguntar se tem um projeto. Se não tiver, então automaticamente aquela empresa vai ser atuada. Se tiver, vai chamar o engenheiro, vai mostrar. E nisso o engenheiro vai dizer que acompanhou ou não, porque a RT ou a TRT vai dizendo que ele está acompanhando como projetista e como execução, que hoje, na maioria das vezes, quem projeta executa, não quem vai botar a mão na massa. E pode colocar também, mas geralmente ele coloca um eletricista para seguir o projeto para não acontecer essa situação. Então o pessoal tem que ficar atento a essas situações. Mas Nem tem sempre... outra coisa também, né, Charles? Pois Você não. faz o projeto é executado e ele tem um tempo para que ele seja revisitado, ou seja, para que haja ali uma revisão das instalações. Qual é esse prazo? Porque pode ser isso também, né? Você fez, passou muito tempo sem revisão, os equipamentos também podem apresentar algum tipo de defeito. Todo tipo de equipamentos, todo tipo de instalação tem que ter a manutenção preventiva. Existe a preventiva e existe a corretiva. Então, se eu sou responsável por um projeto e simplesmente eu entrego o projeto e dou as costas, somente elétrico, a responsabilidade é essa aí. Aconteceu o acidente, certo, fatal ou não, ele vai ser chamado, vai ver se aquele projeto tem a RT ou a TRT, que é dos técnicos, justamente para ver se seguiu ou não. Se seguiu, o que foi que aconteceu? Então, assim, essa questão da visita, né, rapaz, tem que ter a preventiva, cabe ao contrato do proprietário. Então, o proprietário daquela indústria, daquele evento que o cara está trabalhando, tem que ficar atento em relação a isso. Não é simplesmente o que você acabou de dizer. É fazer jogar, não. Tem que ter manutenção. Mas tem um prazo médio, assim, para revisitar? Geralmente, fazer uma manutenção preventiva? Olha, depende muito da atividade. Para piscinas? Olha, para piscina como clubes, isso aí tem que ter um profissional para estar lá todos os dias. Diário. Dentro. Porque você vai colocar uma situação você tem um clube, você faz a instalação e não tem o profissional qualificado na área, você está arriscando demais, como aconteceu aí. Né? O que é que acontece? Vai acontecer os acidentes. Quando dá esses avisos, simplesmente dá aquele formigamento, o disjuntor está disparando, então o cara fica preocupado. Mas quando não dá, e quando acontece? Hoje mesmo Caruaru, garoou. Ninguém imaginava o sol maior. Então, se tem alguma instalação ali exposta, vai encher de água, vai acontecer as situações de quê? Curto-circuito, choque elétrico, enfim. Tem que ter a preventiva. Então, tem que ter profissionais qualificados na área para justamente ver isso. E qualificar profissionais habilitados, para justamente ter essa situação de cuidado. E para quem trabalha com clubes, hotéis,
motéis, enfim, essa modalidade tem que ter esse profissional, que acontece muitos acidentes. Tem situações mesmo, que eu viajo muito, que tem, por isso que pareça, ainda tem chuveiro em hotéis dando choque na torneira. Então isso é o quê? Problema de aterramento elétrico. Então, se sua torneira do chuveiro está dando choque, então está tendo problema de vazamento. Então tem que ter um aterramento elétrico. Você pegou na torneira ali, deu formigamento, isso não é normal. Não é normal. Aquilo ali tem que ter um aterramento bem feito para justamente aquela corrente não ir para a torneira, ela descer para a parte do solo. Por isso o aterramento é obrigatório também, nessas situações. E o DR é para justamente, se acontecer o aterramento falhar, então qualquer fuga de corrente que vai na tomada ou no circuito elétrico, ele vai disparar. É assim que funciona. E aí interrompe o fornecimento de energia. Corta na hora. Agora, veja só. É como eu falei, existe pessoas que gostam de colocar DR para a casa toda. Nada contra. Sabendo que todas as tomadas têm que ficar em perfeito estado, né? O aterramento tem que ser perfeito para a casa toda, senão vai ficar disparando direto. Por isso a NBR fala que mais voltado para as molhadas, como cozinhas, lavanderias, tomadas externas, piscinas, chuveiros. Mas nada impede que você coloque para a casa toda. Por isso vem a questão do valores, né? É a potência do DR que vai dizer quanto você vai gastar. Ô Charles, você deu aqui para a gente um direcionamento também sobre investigação nesse tipo de caso, né? Então, a polícia vai lá, vai buscar, apurar responsabilidades, então vai buscar quem é o proprietário, vai querer saber se tem projeto, quem assinou o projeto. Mas se o técnico, o olhar técnico para identificar onde foi o problema, e não quem é o responsável, né? Mas onde foi o problema, uma das primeiras coisas que o técnico vai olhar é se tem o NR, é isso? Vai ver se tem o DR. O DR. Isso. Se for uma parte molhada, o que acontece? A primeira coisa a ser investigada é se tem um DR, porque a norma NBR 5410 exige um DR para a parte molhada, já aconteceu um erro. Segundo local, aconteceu a fonte lá que justamente foi aqui no Cazonô. Aí vamos ver a questão da instalação, como é que está a emenda, se o equipamento é blindado, se a potência na lâmpada é menos de 12 volts, tem isso também, que é justamente para dar uma segurança maior, pode chegar até a 30, mas o certo é 12 volts para baixo, justamente as arandelas tem que ter isso, tem a distância também do muro, se for colocado na parede também, porque o pessoal pula a água, ela vai... Tem que ficar mais baixo do que o nível que as pessoas... Exato, e também perto do muro você vai pular, a água vai molhar o muro e ali vai ter uma arandela. E se não estiver seguindo, for lâmpada normal, 220 volts, é outro problema também, porque a água não é condutor de eletricidade. Sim. Então, quem estiver pisando naquela água, se não der um curto-circuito, aquela água vai ficar energizada. Então, quem pisar na água vai tomar um choque. Aí é mais perigoso ainda, porque você, quando está pisando na água, você está com o seu corpo todo fixado naquele ponto. Aí, quando você cai, aí cai em cima da poça d'água, aí ainda piora a situação. E quem for tocar naquela pessoa vai tomar choque também. Então, é como se fosse um circuito. Quem for tocando nela, vai levando choque. Então, assim, o que é que fica atento? Essa questão também de iluminação nas paredes, para justamente quando aquela água bater na parede, ela não escorrer e quem pisar naquela água ali, se caso esteja com problema, vai levar choque também. Ô Charles, muita gente vai para a piscina nesse período porque está com calor, mas tem piscinas hoje que são aquecidas. E essas também precisam de um projeto. Isso. Tem que saber como que vai instalar. Isso também pode ter escape de energia? Também. Olha, tudo que tiver eletricidade, tudo tem esse risco, certo? Aquecedor, ar-condicionado, tudo. Então a gente tem que ficar atento nessas revisões. Muitas vezes até o seu consumo aumenta em virtude de uma má instalação. É a falta de projeto elétrico. O que acontece? Quando acontece um acidente, é isso que você falou. A polícia vai investigar quem instalou, se tem um projeto, se não tem, o responsável técnico, o dono da propriedade. Então, isso vai ser investigado até chegar à fonte do dano. Então, ficar atento nesses sinais. Não adianta a gente pegar qualquer tipo de profissional, com todo respeito, mas cada cá no seu quadrado. Se eu tenho um profissional, eu tenho 3 profissionais, no mínimo, que atendem essa área. O engenheiro, o técnico e o eletricista. Porém, tem que estar habilitado. Se for uma coisa de grande dimensão, ou questão de áreas molhadas, como piscina, tem que ter um projeto elétrico. Porque, o que você falou, aquecimento, iluminação, motores, sucção. A questão de um desacidente bem acontece com a sucção. Tem que ter um tipo de filtro para justamente não puxar os cabelos grandes, né? Tanto mulheres como homens. Também homens têm cabelo grande também. Agora, esse ponto aí a gente pode alertar as pessoas também, que o projeto é feito, mas ele não considera, ou talvez considere, mas uma ação muito forte, muito contundente pode gerar um resultado diferente. Não há uma consideração da presença direta das pessoas. Então você instala ali a lâmpada, você põe um protetor, mas se vai alguém ali
e fica mexendo naquilo ali, você certamente pode aumentar o risco de ter um choque, apesar da instalação ter sido bem feita. Essa questão da sucção, por exemplo, se você percebeu, não fica muito perto dali, e você pode levar um puxão, e isso pode machucar, pode gerar um dano. Tem casos até de pessoas que ficaram ali com um membro preso, né, a mão, um dedo preso, precisaram desligar ou até perderam mesmo o órgão. O órgão, desculpa, e até a questão também das mulheres. Existem situações que existe essa parte do couro cabeludo da cabeça. Eu falo um pouco sobre isso também, eu sou da parte de segurança do trabalho. Aí a gente vai somando as informações, que essa parte ela é desmembrada mesmo. Então, a pessoa vai ter que passar por um implante ou situações do cabelo, porque muitas vezes a sucção é embaixo, a pessoa mergulha, não sabe. Existe casos de afogamento, que segurou o cabelo, aquela pessoa não pôde sair, ela já estava, digamos assim, mergulhou, quando ela ia subir, o fôlego já estava quase no final, a sucção puxou, a pessoa faleceu. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Eu sei que a gente tem que ter a segurança, a gente tem que ter a diversão, né? Tem que ter a estética, a lindeza, mas é um conjunto, não é só uma coisa só não. Principalmente a segurança, tanto na parte elétrica, essa parte de sucção, a questão de iluminação nas paredes. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Por isso é interessante, além do projeto elétrico, arquitetônico também, porque o pessoal segue as normas para justamente não acontecer esse tipo de acidentes ou incidentes. Olha, abraçar o Vicente, que é motorista de aplicativo, está nos acompanhando. Vicente, um abraço para você. Ô Charles, quando você vai para um parque aquático, muitas piscinas, e tem ali aqueles jatos de água que são projetados por uma bomba, então tem uma sucção para poder a água ficar indo e voltando o tempo inteiro, às vezes em hotel tem isso também, aí tem aquele rio lento, né, que tem alguma coisa que dá uma força na água para poder a água fazer aquele curso de movimento. Que cuidados eu posso ter se eu vou lá, vou levar meu filho pequeno, né, que você leva um parque aquático, você leva crianças. Que cuidados eu posso ter para evitar acidentes? Não estamos falando só de choque, mas acidentes em geral. Veja só, a gente ficar atento a uma situação. Se tiver muita iluminação nas bordas, eu já sugiro a você que não fique pegando na borda e não fique próximo à borda. Fique no meio. Justamente tem a correnteza ali, fica ali ao centro, muitas vezes a gente usa uma boia e faz essa situação. Porque a partir do momento que você acabou de dizer, além da pessoa estar balançando, tem a pressão da água. Então, muitas vezes aquele equipamento ali, ele está com o tempo, ele mesmo sendo colado com silicone, que é o certo, ele vai se desgastar. Se não tiver manutenção, vai entrar água. Entrou água, vai acontecer o quê? A situação do risco elétrico, do choque elétrico. Então, tem que ficar atento. Qual o primeiro conselho que eu dou? Se tiver algum tipo de situação, algum equipamento que tiver conjugado naquele local, tiver com água, você afaste dele. O melhor é não pegar nisso, né? Não pega nessas situações. Quanto mais próximo, Vitor, quanto mais próximo você tiver a fonte, o choque é maior. É que nem um raio. O raio, quando ele cai num local, aquele ali é uma potência enorme, mas ela vai abrindo no solo. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais distante, então vai diminuindo a tensão. Quanto mais próximo, a tensão é mais forte. Então, a mesma coisa é você tendo contato direto. Não existe esse negócio de tocar com as costas da mão ou com a mão não, que realmente é uma situação de os nervos fechar. Mas se você tomar um choque, de repente, de alta tensão, você nem chega nem tocar no cabeamento. Você já leva um choque por aproximação, que a gente chama de indução. Então, essa situação de você arriscar, isso não existe. A eletricidade, nunca esqueçam disso. É um elemento que é invisível, é incolor, não tem cheiro, porém é mortal. Então, tem que ficar atento, a gente tem que ter certeza, não pode ter dúvida. Então, se tem algum problema, está disparando o disjuntor, o DR está disparando, chama um profissional habilitado para verificar o que está acontecendo. Muitas vezes o pessoal toma a frente, não, vou trocar o disjuntor. Aí justamente acontecem os incêndios, acontecem os curtos-circuitos. Então, tem situações que você o disjuntor não vai disparar porque está mal dimensionado. Aí o cabo pega fogo, a fiação pega fogo e não dispara de jeito nenhum em virtude dessa situação. E para quem está usando, fica distante de todos esses equipamentos que estão na piscina, luzes, equipamentos para sucção, tudo isso você fica distante. Sentiu qualquer formigamento, qualquer coisa diferente, sai imediatamente. Pronto, agora você colocou o ponto da cereja. Não é porque aquilo ali está na água que vai tomar um choque, não. Mas, se você está ali com cuidado, tem um acompanhamento técnico, profissional, aquele equipamento está ali, então pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum, não, porque são projetados para isso. Mas tem que ter a manutenção. Isso justamente chama de manutenção preventiva, para não acontecer nenhum tipo de risco de situação, para arriscar a sua vida ou a vida da sua família, dos seus familiares. E principalmente esse pessoal que tem essa situação, que trabalha com isso. Tem que ter o responsável. Essa manutenção tem que ser diária.
porque como você parta para o profissional, então vai ser o uso direto, contínuo, principalmente agora no verão e de férias. Então tem que ser um acompanhamento diário para evitar situações. Para esses espaços, hotel, parque aquático, deveria ser obrigatório você ter que apresentar isso visível, né, a manutenção. O que acontece? Existem os projetos, né, que tem que ficar até em relacionado. Antigamente, hoje, diminuiu um pouco. Qualquer problema que tiver, o cara solicita, o órgão, né? O Ministério do Trabalho, o bombeiro, enfim, quem estiver no local solicita o projeto. Então, esse projeto tem que ter lá, tem que estar atualizado, por quê? De repente, você tem um parque aquático, tinha 5 situações de piscinas. Aí você aumentou para 7 ou para 8, então o projeto tem que acompanhar. Então, muitas vezes a situação acontece, o cara faz um projeto para uma situação e quando você chega lá, está 2 situações. Então, dobrou e o projeto não foi atualizado. Então, essa pessoa vai ser responsável também por isso. Então, fica atento. A maior responsabilidade que tem é justamente do projeto, do profissional habilitado, qualificado, capacitado e autorizado, porque tem que ter essas qualificações. A NR10, ela exige isso, e também tem que ter a situação do pessoal que vai instalar. Porque muitas vezes o técnico ou engenheiro não está lembrando o profissional, então a gente tem que ficar atento em relação a isso também. Charles Freitas é técnico em eletrotécnica, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Charles, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição e fica atento, gente, que a segurança está em primeiro lugar. E nunca esqueçam, viu? Deus é bom e maravilhoso. Obrigado, Charles. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Manhã Cidade. Continue aqui na Cidade 99.7. Tá chegando a Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Amanhã, 7 da manhã, estamos de volta. Eu espero por você.